Fala, Abeiro, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre alegações finais. Vou dar o passo a passo dessa peça para você, vou trazer tese de defesa, procedimentos. No final vou te dar um bônus de argumentação, tá bom? Antes de seguirmos, eu peço para você aí, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu gostei. Se você tem acompanhado nossos vídeos aí e ainda não se inscreveu, inscreve aí para dar uma força, tá bom? Confere aí no link da descrição também que eu tenho um curso completo da segunda fase da OAB. Lá tem uma aula gratuita para você, tem a apresentação completa do curso, tá? Tem uma aula gratuita também para você experimentar como é a minha didática como professor lá. Apesar que você está experimentando aqui também, mas lá eu deixo uma aula completinha para você do curso, para você ver como é o curso, né? Para você não comprar uma coisa que você não sabe como é. Tá bom? E o preço está bem bacana, está bem acessível. Se eu não me engano, ele deve ser um terço ou um quarto aí da mensalidade que você paga na sua faculdade, tenho certeza. Tá bom? Então, é um futuro para você, né? Então, é um preço aí justificável, bacana para você pagar. E o curso não é ruim, o curso é bom. Beleza? Dá uma olhadinha lá. Então, compartilhe esse vídeo aí com amigos, se você não compartilhou, deixe seu gostei, deixe um comentário, né? Caso você gostou. Se você não gostou, também deixe seu dislike, deixe seu comentário, para que a gente, de forma respeitosa, claro, né? Para a gente, para que eu possa melhorar os próximos vídeos. Beleza? Então, nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre alegações finais. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Beleza. Então, a peça de hoje que eu quero trazer para vocês é alegações finais. Deixa eu já terminar aqui. Beleza? Tá? E essa peça aqui, pessoal, ela é a última defesa do processo de primeira fase, tá? Primeira instância. Então, a primeira instância, alegações finais, ela é a última oportunidade que o acusado tem antes da condenação ou absolvição, tá? Então, antes da sentença do juiz. Então, depois de todo um procedimento, né, depois de acontecer uma instrução criminal, vai ter as alegações finais antes da condenação ou absolvição. Beleza? Então, nas alegações finais, como que a gente identifica essa peça aí? Primeiro passo, tem que ter denúncia. Deve ter uma denúncia no enunciado, obviamente, né? Deve haver uma audiência de instrução, ou seja, o enunciado irá narrar uma audiência de instrução, mas sem julgamento, tá? Não pode ter julgamento, porque se tiver julgamento é recurso. Se tiver decisão do juiz aqui é recurso, beleza? Não pode ter julgamento, não pode ter decisão do juiz de condenação ou absolvição, beleza? Porque se tiver, nós vamos estar diante aí de um recurso. Então, quando você viu ali, o examinador ele vai te dar uma audiência de instrução, onde vai ter oitivo de testemunhas, apresentação de prova pericial, talvez, tá? Vai ter, ou simplesmente ele vai narrar ali que teve uma instrução de uma audiência de instrução ali, houve produção de provas e o juiz encerrou, tá bom? Para você apresentar ali as suas razões finais, beleza? E no final, o enunciado ele irá terminar o caso sem condenação ou absolvição e você sendo intimado para apresentar a peça respectiva, que é, no caso aqui, as alegações finais, tá? Então, depois que aconteceu tudo isso, né, na instrução e julgamento, o examinador vai terminar o enunciado com você sendo intimado para apresentar a peça, tá? Ele não vai falar para você apresentar suas alegações finais por memoriais, beleza? Porque você precisa identificar a peça, né? O examinador quer que você identifique ela, né? Porque se você não conseguir identificar a peça que você vai atravessar ali, o advogado dá para ter. Beleza? Então, é assim que você identifica as alegações finais, tá? Então, ao contrário da resposta à acusação, na resposta à acusação não pode ter uma audiência de instrução, né? Enquanto que nas alegações finais é obrigatório ter uma audiência de instrução, mas não pode ter julgamento, tá? Não pode ter decisão do juiz do processo, beleza? Recebimento de denúncia não é decisão, tá? Recebimento de denúncia nem, se eu não me engano, acho que nem comporta recurso, mas beleza, vamos lá. Acho que rejeição da denúncia só que comporta denúncia. Recebimento não. Depois que você identificou a peça, nós passamos para o objetivo dela. Qual que é o objetivo dessa peça aqui, gente? O objetivo dessa peça aqui é última defesa, ou seja, a defesa final. O objetivo das alegações finais é apresentar a defesa final do acusado, podendo alegar toda e qualquer defesa em benefício do acusado, levando em consideração todo o narrado do enunciado, principalmente a audiência de instrução. Beleza?
Então, na audiência de instrução, o examinador vai te dar todo o enredo ali do caso para você ter condições de apresentar uma alegação final, né, nesse, nessa prova, né, no dia da prova. Beleza? Então, esse é o objetivo, que é a defesa final. Quais são os procedimentos? Na alegação final não tem procedimento comum especial, tá? Só tem dois, que é oral e escrito. Em regra, as alegações finais devem ser orais, após o término da instrução da audiência, conforme o artigo 403 do Código de Processo Penal, com um prazo de 20 minutos ali para acusação, você podendo ser prorrogado por mais 10, né? E depois mais 20 minutos para a defesa, podendo ser prorrogado por mais 10 minutos, tá? Na forma escrita, ela é excepcional. Então, excepcionalmente, o juiz pode conceder prazo para apresentar as alegações finais por memoriais, né, no prazo ali de 5 dias, de acordo com o artigo 403, parágrafo 3º, né, do Código de Processo Penal. Beleza? Então, os procedimentos é esse. Em regra, você não vai fazer oral, né? Lógico. Você não vai apresentar uma alegação em sinais orais. Você vai sempre, quando for OAB, você vai fazer escrita. Então, na hora de você qualificar, na hora de você apresentar a peça, você tem que colocar nos moldes, né, com fundamentos no artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Tá bom? Tese de defesa. Quais são as teses de defesa que cabem nessa peça? Tá? Bastante, né, gente? Olha aí quantas teses de defesa que cabem. Então, a primeira delas, né, são as preliminares de mérito, que vai basicamente caber apenas 3 preliminares de mérito, que são as nulidades, proteções constitucionais e extinção da punibilidade. Tá? Não cabe exceções nessa peça, não cabe rejeição da denúncia nessa peça e nem absolução sumária, tá? Essas teses de defesa são da resposta à acusação. Nas alegações você já passou por essa parte, então nas alegações finais você vai poder alegar apenas nulidade, proteções constitucionais e a extinção da punibilidade, beleza? Que basicamente é a prescrição, tá? Depois nós temos a defesa de mérito, que a defesa de mérito ela é bem grande, né, da resposta das alegações finais. Então, nas alegações finais, você vai poder alegar a absolvição do 396, do 386 do Código de Processo Penal, desclassificação do crime, que é tipicidade, dolo, culpa, atentado, troca do artigo, né, afastamento de agravante e tal, a aplicação da pena, que basicamente é a dosimetria da pena, pena base, atenuantes, agravantes, causas de aumento de pena e diminuição de pena, regime prisional, tá? Mesmo que caiba absolvição. Vamos supor que você identificou ali um caso de absolvição. Você tem que e ter um caso também de desclassificação. Então, primeira coisa, você vem sempre para o melhor e vai descendo para o pior, né? Vamos dizer assim, do melhor para o pior. Então, qual que é o melhor? Absolvição. Qual que é o pior? Aplicação de regime menos gravoso, entendeu? Então você vem para a absolvição, você encontrou uma absolvição, você vai fazer então ali uma construção de argumentação sobre a absolvição. Aí depois você vem para a desclassificação também. Aí depois você fala, olha, em caso Vossa Excelência entenda diferente, passa a argumentar sobre a aplicação da pena. Então, de forma sucessiva, tá? Então aí você vai colocar na aplicação da pena, dosimetria, aí você pede pena base mínimo legal, você pede para o juiz aplicar uma atenuante aqui em caso de não conhecimento da pena base no mínimo legal, afastamento de algum agravante, que às vezes o Ministério Público imputou aí ele na peça acusatória, afastamento das causas de aumento de pena e aplicação das causas de diminuição de pena. Imagina o seguinte, ó, aqui nessa parte aqui você pode escolher. Você pode colocar as causas de diminuição de pena, você pode argumentar tanto na parte de desclassificação quanto na parte de aplicação da pena. Aí fica o seu critério. Tá? Se você deixar para colocar na desclassificação e lá você coloca assim um parágrafo do afastamento da causa de aumento de pena, por exemplo, aí você pode argumentar lá, colocar os seus argumentos lá e pedir para desclassificar essa causa de aumento de pena e afastar, né? E aqui, na hora de você pedir a dosimetria da pena, você pede o afastamento da causa de aumento de pena conforme argumentos lançados na desclassificação, por exemplo. Ou você pode deixar para colocar aqui na aplicação da pena. Se tiver uma causa de diminuição de pena, você vai colocar aqui, você não vai colocar na desclassificação, tá bom? Então, a única coisa que você pode escolher é a causa de aumento. Regime prisional, você vai pedir o aberto, semiaberto ou fechado, depender ali
do seu pedido da aplicação da pena, da dosimetria, e os benefícios, né? Também que está ali atrelado à aplicação da pena, né? Na dosimetria. Então, você pode pedir uma substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, do artigo 44, ou sursi da pena, né? Que é a suspensão condicional da pena, do artigo 77, tá? Então, se for, por exemplo, crime contra a pessoa, não cabe a substituição da pena, mas cabe a suspensão condicional da pena, tá? Agora, se for ali um crime que não comporta, se for um crime que não é contra a pessoa, então cabe ali a substituição da pena, se não me engano, é até 4 anos, né? Até 4 anos ali você pode pedir a substituição da pena, desde que ele não tenha sido processado anteriormente e tendo esse benefício também anteriormente concedido. Beleza? Então, essas são as teses de defesa que você pode lançar nas alegações finais, tá? Depois de lançar todas elas aqui. Então, você identificou que é uma alegação final, né? Você vai ler o enunciado. Depois de ler o enunciado, você vai fazer o seu mapa da peça, o seu esqueleto ali da peça. E numa parte tese de defesa, você vai colocar todas elas aqui, ó. Você vai escrever todas para você não esquecer, né? Lá no seu, você vai escrever isso aqui lá no seu caderno de rascunho, né? Depois você vai buscando uma a uma. Eu já ensinei você a fazer isso lá na minha aula de tese de defesa, né? E como encontrar a sua tese de defesa. Mas basicamente, depois que você escreveu tudo isso aqui, aí você vai ponto a ponto. Aí você vai lá no artigo 564 e lê o artigo 564 e vê se algum daqueles incisos lá tem no seu enunciado. Tem alguma coisa lá nesse sentido? Não, não tem. Então você passa para o próximo. Tem uma extinção de punibilidade? Como que eu consigo? A extinção de punibilidade você vê pelas datas, tá? Então, por exemplo, se o examinador começar a te dar muita data, por exemplo, a data do crime, data de oferecimento, recebimento de denúncia, data, por exemplo, de se ele der muitas datas para você, e principalmente quando tem muito tempo afastado. Por exemplo, vamos supor que a data do fato foi em 2000, aí o recebimento da denúncia foi em 2020, por exemplo. Tá vendo que tem um espação enorme? Então, provavelmente vai ter prescrição, tá? Então, sempre quando tiver datas, né? Só quando tiver datas e bem afastado uma da outra, de anos, né? Às vezes 8, 10 anos ali de afastamento de datas, então é certo que ele vai querer de você uma extinção de punibilidade. Agora, se ele não te deu nenhuma data lá, não tem data de nada, só tem data do fato, então a extinção de punibilidade nem vai existir, tá bom? Absolvição, mesma coisa, só você lê o artigo 386 e vê se alguma daquelas hipóteses encaixa no enunciado, né? Classificação, aplicação da pena, mesmo, beleza? Então, ali ele vai dar se o réu é primário, se ele é menor de 18 anos. Por exemplo, se ele for menor de 21, vai caber uma atenuante, entendeu? Se tiver uma confissão espontânea, por exemplo, dentro do processo, vai ter uma atenuante, né? Às vezes vai ter uma agravante lá, você pode afastar ela. A pena base, você vai pedir pelo artigo 59 do Código Penal, né? Então, você pede sempre a pena base ali no mínimo legal. E assim vai. Aqui também você vai ver lá no artigo 33, se não me engano, né, do Código Penal, você vê lá a questão do regime prisional, né? Do semiaberto, aberto ou fechado. Beleza? Então, viu as teses de defesa, meus queridos? Você passa para a construção da peça. A construção da peça das alegações finais também é bem simples, né? A sua estrutura é simples, mas a sua construção, ela também é fácil, mas ela é longa, né? Eu gosto das alegações finais porque ela é uma peça ampla, né? Cabe muita discussão, ela é simples construção, ela é de fácil entendimento, ela é uma peça fácil de fazer, mas ela é muito grande, porque geralmente o examinador ele vai te dar uma nulidade ou uma extinção de punibilidade para você ver, ele vai dar causa de absolvição, de desclassificação, aí você tem que aplicar a pena, regime prisional e benefício. Isso aqui sempre vai ter, ó, nenhuma alegação final você pode deixar de aplicar isso aqui. Aplicação da pena, regime prisional e benefício, tá? Você tem que pedir. Porque nem sempre o juiz vai absolver. Às vezes tem uma causa de absolvição que você fala assim, não, tenho certeza que vai ser absolvido. Mas aí você fala, em caso de condenação, né, requer a aplicação da pena nos seguintes termos, entendeu? Prisional, benefício, né? Então, você pode fazer um tópico, né, da aplicação da pena, tá? Então, beleza. Construção da peça também, você vai endereçar para o juiz, né, da instrução, né? Juiz da instrução. Processo, só colocar linhas.
da qualificação. Você vai colocar fulano de tal, qualificado nos autos da ação penal, que lhe move o Ministério Público, vem respeitosamente presente de Vossa Excelência, por intermédio do seu advogado, que subscreve, com fundamentos nos artigos 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, a apresentar suas alegações sinais pelos motivos de fato a seguir expostos, tá? E ali você vai fazer, ó, dos fatos, direito, pedidos, né? E você vai finalizar, tá? Vou te dar um bônus de argumentação, mas antes não se esqueça, tá? Já deixa aí seu like, seu gostei, compartilhe esse vídeo com um amigo, confere aí o link da descrição, tá? Que a gente argumenta isso. Dá pra ver aí, né? Então vamos lá, você escreveu dos fatos, aí depois você vem lá por direito, por direito, por direito. Beleza, do direito. Aí o que que nós vamos fazer? Você precisa buscar uma tese de defesa, né? Qual tese de defesa que a gente pode falar da absolvição? Hum, Quer falar da aplicação da pena? Vamos falar da aplicação da pena, então. Ó. Você coloca da aplicação da pena. Ó. Ó, caso Vossa Excelência entenda ter caso de condenação, o acusado passa aos de aplicação. Coloca, ó, na primeira fase, requer a aplicação da pena base no mínimo legal. Pronto. Nos termos do artigo 59, né? 59 do beleza, ó. Em segunda fase, requer aplicação do artigo 69. Lembro agora o artigo 60 e... Eu não lembro. Mas beleza, requer a aplicação da atenuante do artigo tal, tal, inciso tal, por ser menor de 21 anos na data do fato. Requer também bastante agravante do artigo 15, X, X, pelos motivos X. Inclusive, em terceira fase, mas coloca lá em terceira fase, é na aplicação, ó, requer a aplicação da causa do afastamento. Quero afastar, né? Tal, pelo motivo tal, ou conforme argumentos obtendidos. Beleza? Trabalhando
lá. Depois você pode. E também, terceira fase. Requer também conhecimento, causa de diminuição pena do artigo pelo motivo. Piseira. Aí, você já fez a dosimetria da pena. Essas 3 fases, né? A trifase da dosimetria. Então, aqui da aplicação da pena, caso Vossa Excelência entenda ser caso de condenação, né? Então, você já deu a sucessiva, já fez um pedido subsidiário à absolvição, né? Já vai estar completo a sua peça. Beleza? Esse é um exemplo de aplicação da pena, mas você pode utilizar essa argumentação para tudo, né? Para as nulidades, para a extinção de punibilidade, dessa mesma forma aí. Coloca do direito, aí se for, por exemplo, ali a extinção de punibilidade, você coloca extinção de punibilidade e na frente prescrição, né? Aí você coloca lá nos modos do artigo 107, papapá, e depois do artigo 109, papapá, você coloca tudo certinho lá, né? E quando tem prescrição, com certeza o seu cliente ele vai ser menor de 21 anos, tá? Então, além da prescrição, provavelmente aqui, ó, aplicação da atenuante por ser menor de 21 anos. Menor não, não é menor. Menor com R acentuado. Beleza, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Alegações sinais é uma peça bem legal, né? Uma peça, na minha opinião, é uma peça fácil, mas ela é muito longa, muito extensa, né? Então, ela acaba sendo muito cansativa para o examinado, né? Então, o examinador ele pega um pouco pesado aí, porque como é uma peça fácil, como é uma peça ampla, é uma peça que não tem muita observação de procedimento, né? Então ele acaba pegando pesado na construção mesmo, né? No enunciado longo, né? Enunciado longo para você, né? Pra passar aí cansar de escrever, tá bom? Então é isso, não se esqueça, se inscreva no canal, acompanhe os próximos vídeos, que vai estar bem legal para você, né? Deixe aí seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com um amigo, confere o link na descrição e acompanhe os próximos vídeos aí, espero que esteja ajudando você na sua jornada da OAB, tá bom? É isso, grande abraço, até mais.